Caros irmãos e irmãs, mais uma vez, aqui estamos refletindo sobre a Palavra de Deus nas leituras deste domingo. Primeira leitura do Antigo Testamento, em concreto do livro da Sabedoria. A segunda leitura da Carta de Tiago, já levamos vários dias falando sobre esta Carta de Tiago, tá? E depois do Evangelho, nós estaremos refletindo o Evangelho de Marcos, tá? Então vamos começar com o texto do livro da Sabedoria. É interessante porque o livro da Sabedoria traz uma reflexão sobre o que pensam aqueles que articulam o mal, que fazem mal aos outros, que querem realmente ver a desgraça dos outros. Então, o livro da Sabedoria coloca na boca dessas pessoas o que pretendem fazer com o justo. Por que com o justo? Porque o justo incomoda. O justo, segundo o livro da Sabedoria, é aquele que cumpre tudo direitinho, que cumpre a lei, que cumpre os preceitos de Deus. Isso incomoda aqueles que não têm nenhum respeito pela lei de Deus. Incomoda aqueles que não praticam a lei de Deus. Isso nós poderíamos aplicá-lo muito bem em nosso meio, né? Comparando aqueles que participam das celebrações litúrgicas, dos eventos litúrgicos, que estão sempre em oração, frente àqueles que não querem saber nada de religião e que no fundo estão incomodados por aqueles que rezam e que se comunicam com Deus, né? O autor sagrado do livro da Sabedoria coloca na boca destas pessoas, mas coloca o que vão fazer, o seu projeto contra as pessoas boas, as pessoas que praticam a justiça de Deus e que vivem a sua fé, né? Dizendo que realmente eles vão colocar em situação difícil, vão colocar em situação difícil estas pessoas para ver o que Deus vai fazer em favor delas, né? Eles querem realmente acusá-las, eles querem realmente denegrir a imagem dessas pessoas, tudo porque, no fundo, incomoda a maneira, o comportamento destas pessoas com respeito a Deus e à Igreja. Isso nós podemos ver hoje também. Não pensem que isso é coisa do passado, do século lá, antes de Cristo ou coisa parecida, não. Porque hoje também acontece isso. Às vezes, as obras boas, as obras de caridade, as atitudes de paciência e outras muitas obras boas incomodam as pessoas que não têm paciência, que se deixam guiar pelos seus instintos, que brigam constantemente, enfim, aqueles que não têm paz no coração, tá? O fato de uma pessoa de bem ter paz no seu coração, isso incomoda muita gente. E é isso que nos descobre, pois, esta leitura do livro da Sabedoria, no capítulo 2, basicamente, embora tenha vários versículos, mas no capítulo 2 nos descobre esta realidade, né? Os que fazem o mal querem ver o mal dos bons. Eles querem saber até onde vão ser protegidos por Deus. Eles querem ver até onde Deus realmente vai protegê-los. Esse é o tema que traz para a nossa reflexão o livro da Sabedoria. O tema é muito ligado à briga entre o bem e o mal, né? A briga, a luta
entre o bem e o mal, as pessoas que fazem o bem e as pessoas que fazem o mal, que querem, não só fazem o mal, mas querem o mal daqueles que agem com sinceridade, agem fazendo o bem na sociedade. Isso nos vemos com muita frequência. Não pensem que isto é só coisa dos anos antes do Antigo Testamento. Isso nos vemos com muita frequência também. Embora tenha pessoas muito boas, sempre tem alguém querendo conduzir ou induzir as pessoas a fazer o mal, querendo ver até onde a bondade dessas pessoas chega. Tá? Esta reflexão nos ajuda a entender como realmente é importante perseverar no bem, perseverar na fidelidade, perseverar em nossa fé e nas coisas que nós acreditamos. Aparentemente, pode até acontecer, ou pode nos parecer, que não estamos fazendo bem as coisas. Mas se perseveramos em Deus, se perseveramos na oração, se perseveramos na fidelidade a Deus e na fé, certamente estamos fazendo bem as coisas. Embora depois, na prática, tenha gente que queira realmente ver a nossa desgraça. Que é isso que o texto aqui do livro da sabedoria descreve. São os maus querendo conduzir as pessoas boas para a desgraça, querendo levar as pessoas boas a situações de limites, né? onde eles querem experimentar se realmente Deus vai defender essas pessoas. Mas Deus, de um jeito ou outro, nem sempre é como nós queremos. Deus sempre protege aqueles que fazem o bem. Está com aqueles que fazem o bem, com aqueles que têm sinceridade no seu coração, com aqueles que não têm maldade, com aqueles que procuram ajudar os outros, com aqueles que, em definitiva, são pessoas boas e vivem a sua fé em Cristo Jesus. Essa é a realidade. E mesmo que em algum momento estas pessoas passem por momentos de dor, de sofrimento, de desgraça, não esqueçamos que tudo isso faz parte da vida. Mas isso não significa que Deus nos abandonou. Deus estará sempre ao nosso lado. Deus estará sempre a nos proteger, embora a proteção não seja como nós queremos. Mas Deus sempre estará ao nosso lado para nos conceder o melhor. E essa é a grande mensagem que o livro da sabedoria nos transmite neste domingo. Tá? Embora o justo seja tentado, seja empurrado para a desgraça, tá? No final, a verdade sempre vai vencer. E a verdade está no justo e não no pecador. É a carta de Tiago. Tiago, eu já tenho comentado isto com vocês. Tiago é um homem prático. Não é um homem de muitas teorias. Um pouco diferente de Paulo, porque cada um tem a sua maneira de ver as coisas e de se expressar. Tiago é um homem prático. Tá? Nós estamos vendo isso nas leituras destas últimas semanas, como realmente ele chega e diz, olha, isto é assim. Tá? Não adianta vocês dizer que têm fé se vocês não praticam nada, né? E assim por diante. Então, mais uma vez, Tiago vai denunciar coisas que existem na comunidade. Nós não podemos ser ingênuos e pensar que porque vivemos numa comunidade paroquial ou vivemos, não sei, quem sabe numa comunidade religiosa, em outra comunidade de vida ou o que for, pensar que tudo é um mar de rosas. Não é. Não é. E Tiago vai dizer isso. Olha, ele vai dizer, olha, entre vocês existem invejas e rivalidades.
ele vai denunciar isso. Não esconde, não esconde, Tiago não esconde, tá? E ele diz ainda, a origem de todas as coisas más que você realiza, a origem está na vossa ambição, porque vocês querem lucrar muito, querem ganhar muito, querem se sair sempre bem. Está na ambição de vocês, que vocês não são pessoas humildes. E ele vai dizer, a sabedoria vem do alto. O verdadeiro sábio é aquele que segue os ensinamentos de Deus. Esse é o verdadeiro sábio. Não é aquele que tem muito conhecimento humano, que também pode ser sábio, mas não na dimensão religiosa como nós abordamos nesta carta de Tiago, né? Então, a sabedoria, ela é pura. Esta sabedoria que vem de Deus e pacífica, modesta e conciliadora. Recordemos isso, ela é conciliadora, ela busca conciliar as pessoas que estão divididas, desunidas. A sabedoria de Deus busca conciliar, não busca criar diferenças, nem brigas, nem coisa parecida, mas conciliar as pessoas. A sabedoria é conciliadora. E o homem sábio é aquele que sabe conciliar, que sabe chamar as partes e trazer as partes para um acordo, para uma conciliação. Aquele que realmente procura na sua vida, na sua relação com os outros, levar sempre a paz, porque a conciliação é um sinal da paz. E é o que realmente Tiago não vê nesta comunidade para a qual ele escreve. Nós não temos detalhes de que comunidade era, porque ele não especifica isso, não é? Não especifica qual é a comunidade a qual ele está escrevendo, mas pela escrita dele, nós sabemos que é uma comunidade que tem muitos problemas, que realmente não está vivendo a paz, a discórdia está presente, as faladorias estão presentes, os fingimentos estão presentes, tá? E ele nos recorda que o fruto da justiça acontece semeando a paz. O fruto da justiça é a paz. Mas a paz que não vem como uma coisa natural, não vem como uma coisa simples. Não. A paz que deve ser trabalhada, porque a paz precisa ser trabalhada. Precisa realmente costurá-la para que toda a comunidade, neste caso, possa realmente viver a paz, não só a paz entre eles, mas a paz com Cristo. E esta é a grande diferença que Tiago nos indica, é que quem não tem paz no coração, também não tem paz com Cristo. Não vive a paz de Cristo. Por isso é importante viver primeiro a paz na comunidade para depois, sim, viver a paz realmente com Cristo. Tiago vai ser bastante incisivo e vai dizer então para eles, olha, vocês vivem conflitos, brigas, e tudo isso é fruto das paixões de vocês, das paixões, dos pensamentos baixos de vocês, dos pensamentos que estão impregnados de paixão, de orgulho, de prepotência. E por isso ele vai dizer, olha, vocês não conseguem nada. Até rezam, até oram, mas oram mal, rezam mal. Não é como Deus quer, não é como Jesus quer. Vocês não fazem uma oração boa. Porque, e aqui vai uma dica para vocês também, porque não adianta só fazer oração.
da nossa parte, da parte de cada cristão, da nossa parte, deve existir um sentimento e um desejo de ser fiel a Jesus e de permanecer na sua fé. E a partir desse sentimento de ser de Jesus, de ser dele, a partir desse sentimento é que realmente nossa oração tem valor. Eu posso chegar agora e dizer, Deus me dá isto, me dá aquilo. Mas é uma oração totalmente superficial, porque provavelmente não estou pedindo o que eu preciso. Quem sabe o que eu preciso é mais paciência com os outros. Quem sabe o que eu preciso é ficar calado algumas vezes e não responder. Ou outras coisas. Outras coisas. Então, Tiago reclama ante eles que eles não sabem pedir, não sabem orar. Não sabem orar, por isso não recebem nada. Porque não sabem orar. E vivem uma contínua guerra na comunidade. O panorama que Tiago mostra é de uma guerra na comunidade. A comunidade está em guerra, cada um só pensando em si mesmo e prejudicando os outros o máximo que pode. Não há paz na comunidade. E pode ser, meu irmão, minha irmã, que na tua comunidade também você esteja vivendo uma coisa parecida com isto. Não há paz. Você não vive a paz. Por quê? Tiago irá dizer que porque as paixões, recordando que as paixões é tudo aquilo que não nos deixam, que nos roubam a paz, que não nos deixam viver na paz. As paixões realmente estão muito presentes na vida de cada um de nós. Por isso, os homens de paz e as mulheres de paz são homens e mulheres que vivem a sua fé e a sua confiança em Deus. Confiam sempre em Deus. Confiam sempre em Deus. A sua confiança está colocada em Deus. Não importam os acontecimentos. Podem ter muitas desgraças na sua vida, mas sempre confiarão em Deus. E isso é importante. Isso é importante. E a partir da confiança em Deus é que nossa oração vai ser ouvida e atendida por Jesus Cristo. Vai ser ouvida e atendida. Porque Jesus, antes de orar, o que Ele quer é que nós expressemos nossa fé. Manifestemos nossa fé. Digamos para Ele, Senhor, nós cremos. Eu creio. Eu creio. Eu te adoro. E a partir destas declarações de amor a Jesus, é que nós podemos começar nossa oração. Agora, começar a nossa oração, eu te peço, Jesus, isto, aquilo. Assim não dá. Assim não dá. Isso não é um gesto sério de orar. Parece mais uma brincadeira. Alguém que está brincando com Jesus, pedindo qualquer coisa, qualquer coisa que na hora está sentindo falta, mas que realmente ele não precisa. Por isso, Jesus não concede. É importante, e Tiago nos dá um alerta, de prestar atenção às nossas orações. Como nós estamos orando, como nós estamos rezando. Fazemos isso com fé? Fazemos isso com fé? Com confiança em Jesus? Ou são orações assim, banais, ditas de qualquer jeito, sem muita convicção interior? E quando nós não temos convicção interior, a nossa fé é sinal de que a nossa fé está fraca. Tá? Então, é motivo para pensar um pouco como devem ser nas nossas orações. Mas, repito mais uma vez, antes de pedir a Jesus, é preciso consertar as relações comunitárias, derramar paz nas relações comunitárias,
para viver em paz com Cristo. Só quem realmente vive em Cristo Jesus, com paz, é que pode realmente viver a sua fé intensamente. Vamos então agora passar para o Evangelho. O Evangelho deste dia, deste domingo, é de Marcos. É Marcos. E é um evangelho também muito interessante. Jesus vai abordar no evangelho a questão diríamos assim, daquele que deve estar no primeiro lugar, aquele que deve ser o primeiro no grupo de Jesus. No grupo de Jesus. Vamos escutar o Evangelho com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando aos seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolhe estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Encontramos uma situação interessante nesta leitura do Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Jesus está voltando para Cafarnaum, onde está a sua base. Digamos que Jesus tinha como base a cidade de Cafarnaum. Saía, fazia os percursos, depois voltava para Cafarnaum. E nesta volta a Cafarnaum, ele, embora não tenhamos muitas evidências, mas tem algumas, né? Ele se hospedava na casa de Pedro. Então, era na casa de Pedro que ele ficava em Cafarnaum. Estando, pois, em casa, Jesus, então, perguntou aos discípulos o que eles vinham discutindo pelo caminho. Pelo caminho, eles vinham discutindo, cada um fazendo as suas colocações, mas vinham discutindo praticamente sobre quem era o maior, o mais importante, quem era aquele que, digamos assim, que tinha liderança dentro do grupo. Era isso que eles vinham discutindo. Vejam que é uma discussão muito humana, é própria de quem realmente está querendo poder. É isso aí. Eles vinham discutindo, a ver quem ia mandar mais.
quem estava mais próximo de Jesus, quem poderia mandar mais, quem poderia liderar o grupo. Pedro já tinha mostrado algumas vezes, com as suas colocações, que era um líder, e por isso foi escolhido por Jesus como líder. Pedro era o líder, embora provavelmente não era aquele que mais conhecimento tinha, nem da Bíblia, nem da história, enfim. Não era o mais sabido de todos, mas era aquele que na hora H sempre tomava a iniciativa. E quando Jesus perguntava alguma coisa, era ele que respondia. Era ele que logo saía e respondia, manifestando a sua liderança. Então, vai ser ele que Jesus vai escolher. Mas aqui nesta passagem do Evangelho, nós descobrimos que ainda o grupo está ainda se formando. E a discussão vem sobre isso. A ver quem vai ser o primeiro, quem é que vai mandar. Quem é que vai mandar? E como eles vinham discutindo, dá para perceber que todo mundo queria mandar, que todo mundo queria ser líder, que todos realmente queriam ter um espaço, digamos assim, privilegiado para poder mandar, incluído Pedro também. Como não? Como não? Então Jesus chama eles, reúne o grupo, pega uma criança e a coloca no meio, a criança. Dá um abraço na criança e começa dizendo, nesse momento, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último. Isto quebra todos os esquemas dos apóstolos, porque se quiser ser o primeiro, seja o último, né? E seja também, diz, o servidor de todos, aquele que vai servir a todos, que vai ajudar os outros, né? E Jesus pega uma criança e a coloca no meio do grupo, como dizendo, olha, é necessário se fazer criança, é necessário se fazer pequeno. Quem quiser o maior, se faça como uma criança, se faça pequeno. Porque realmente através da realidade da fé que vai se manifestar a sua grandeza. Certamente Jesus quebrou os esquemas dos seus apóstolos que esperavam, não sei, um apoio para alguém, não é, em concreto, mas Jesus não decide por ninguém. Jesus sabe que não é o momento de escolher, naquele momento, líderes, né? Quer deixar o grupo ainda se estabelecer, se consolidar. Posteriormente escolherá algum líder. Mas agora, neste momento, não. Indica para eles, então, que quem quiser ser líder deve ser servidor de todos e se fazer como uma criança. Simples, humilde, tá? Porque é assim, através da simplicidade e da humildade, que se manifesta a grandeza das pessoas. E isso eu posso dizer também para vocês, que não são palavras de Jesus do século I, são palavras de hoje também, que manifestam a realidade, nossa realidade, frente ao mundo. Um mundo no qual os poderosos e os que têm muito dinheiro são grandes, tá? E os pobres são pequenos. Nesse mundo, pois, Jesus nos mostra que é necessário se fazer criança, se fazer pobre, se fazer pequeno, porque a grandeza do ser humano não está no dinheiro ou em outras coisas. Na influência política, por exemplo. Não. A grandeza do ser humano está no seu coração. É aí que se manifesta a grandeza. E quanto mais simples o ser humano for,
maior é a sua grandeza. Então, Jesus quebra um pouco os esquemas, dos apóstolos que já estavam, né, tecendo lá as suas discussões para saber quem iria ser o líder, quem iria mandar, quem iria, enfim, sobressair no meio do grupo. Jesus então disse não. Quem quiser ser grande se faça pequeno. E isso serve também para nós, hoje. Serve para nós. Muitas vezes queremos ser grandes, poderosos, e nos esquecemos que a verdadeira grandeza está em ser pequenos e servir aos outros e ajudar as pessoas e estar disponível para os outros. Essa é a verdadeira grandeza que Cristo Jesus nos manifesta neste Evangelho de Marcos. O poder do pequeno, a força do pequeno é sempre grande. A força daquele que se faz pequeno é sempre grande, porque é na fraqueza, como nos diz Jesus, é na fraqueza que está a nossa força. É nela que está a nossa força. Então, minha gente, mais uma vez, Jesus quebra um pouco os esquemas dos seus apóstolos, e ele adora fazer isso, né? Quebrar os esquemas, que eles vêm com todo o esquema montadinho, e aí ele quebra o esquema e diz, olha, tem que se fazer como uma criança, simples, como esta criança aqui. Vocês têm que ser crianças, na simplicidade delas, para poder ser grandes. E só quem for criança se torna grande. Muito bem, gente. Então, até aqui chegamos com a reflexão do nosso Evangelho, tá? Do Evangelho deste domingo, que é o 25º domingo do tempo comum. Vejam como a cada domingo nós vamos nos adentrando no tempo, e de aqui com pouco, não vai demorar muito, acredito eu, estaremos já no tempo do Natal, um tempo em que celebramos outras verdades da nossa fé. Vejam que o esquema da igreja de colocar as festas e as celebrações acompanha sempre o ciclo do ano comum, e a cada domingo nós vamos aprofundando nas verdades da fé. Eu tenho a certeza que se realmente vocês, meus ouvintes, acompanharem a cada domingo estas nossas reflexões da voz do pastor, vocês vão ter, eu diria que motivos, né, para crescer na fé, para ficar mais fortes na fé e para conhecer mais a palavra de Deus, que em definitiva é o que nos interessa. Nós temos que ser conhecedores da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Por isso é importante, quando na igreja fazemos as leituras, escutar. Como é importante escutar a leitura, aquilo que o Evangelho nos diz, ou que a primeira leitura nos diz, ou quem sabe a leitura do Antigo Testamento. Escutar com atenção, porque a cada leitura nós temos um ensinamento. É o que eu estou fazendo aqui todas estas semanas, recordando para vocês que a cada leitura tem um sentido próprio e tem seu próprio ensinamento. Muito bem, gente. Então, agora vamos passar para algumas notícias que nós temos aqui. Eu arrecadei algumas, não muitas, né? Mas tenho aqui algumas notícias. A primeira delas está relacionada com o mês da Bíblia. Este ano se completam 50 anos
do mês, da celebração do mês da Bíblia. É claro que antes também se celebrava a Bíblia, né? Mas não exatamente um mês. A CNBB começou a celebrar este mês da Bíblia faz aproximadamente 50 anos atrás. E a celebração da Palavra de Deus do mês da Bíblia tem trazido muitas coisas importantes para a nossa igreja, um aprofundamento cada vez maior da Palavra de Deus, né? E eu diria que também, de alguma forma, ela trouxe assim, um conhecimento maior, nos trouxe para todos nós um conhecimento maior do que a Palavra de Deus nos exige em nossa vida. Os 50 anos foram celebrados na CNBB, numa celebração presidida pelo presidente da CNBB, Dom Valmor, né? Presidente da CNBB e arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor. O mês da Bíblia, o que sempre pretendeu é colocar a Palavra de Deus em primeiro lugar. Esse é o objetivo do mês da Bíblia, que a Palavra de Deus esteja em primeiro lugar. Numa celebração eucarística, nós fazemos muitas coisas. Vocês já participaram de muitas delas e sabem que nós temos lá a Palavra de Deus, nós temos um ato penitencial, nós temos outras muitas coisas. Temos a Eucaristia, benzemos o pão e o vinho, depois comemos o pão e bebemos o vinho. Quer dizer, são muitas coisas dentro de uma celebração. Pois bem, a Palavra de Deus é Deus nos falando a cada um de nós. A celebração foi no dia 1º de setembro. E esperemos que não só estes 50 anos, mas outros muitos anos mais, possamos celebrar este mês da Bíblia, porque já percebemos quais foram os benefícios que a reflexão sobre o mês da Bíblia trouxe para a nossa vida. Sobre o mês da Bíblia também eu gostaria de anotar, não é? Além de conhecermos a Palavra de Deus, que precisamos conhecê-la, né? A Palavra de Deus é para todos os tempos. É para todos os tempos. É para nós, os seres humanos, para todos os tempos. De fato, a Palavra de Deus vem sendo utilizada não só nas liturgias, mas também na vida, e na vida de muitas pessoas que de manhã cedo o primeiro que fazem é pegar a Bíblia e ler um trecho da Palavra de Deus. Quer dizer, tem pessoas que fazem isso porque entendem que a Palavra de Deus ilumina as suas vidas. Então pegam a Palavra de Deus, leem um pouquinho da Bíblia para se, diríamos assim, enriquecer com essa Palavra de Deus, que a Palavra de Deus é sempre riqueza em nossa vida. Pode ser que nós não entendamos bem a Palavra de Deus, ou não a compreendamos porque nem sempre está numa linguagem fácil de entender. Mas, com a leitura repetida da Bíblia, nós vamos como que mamando o conteúdo dela em nossa vida e nos alimentando com essa palavra. Uma outra coisa que eu queria também falar, não é? Comunicar para vocês, eu acho que já falei alguma vez, mas pode ser que alguém tenha esquecido, né? Eu queria lembrar para todos que nós temos um documento do Papa chamado Tradiciones Custodes. É um documento do Papa no qual o Papa nos diz que, embora nos mandatos dos anteriores papas tenham sido aprovados alguns ritos para a celebração eucarística, em concreto o rito tridentino, já que na igreja havia muitos grupos com o desejo dessa liturgia,
Embora fosse, como digo, anos atrás, aprovado esse rito tridentino, o Papa declarou solenemente que o único rito válido na Igreja Católica é o rito latino-romano. É o rito da celebração eucarística que todos os domingos nós estamos fazendo. Tá? O que significa, então, que não está mais permitido. Não está mais permitido, embora o Papa abra uma janela e diga que os bispos têm autoridade nas suas dioceses para permitir esse rito tridentino. Mas, embora ele diga isso, ele fala claramente que a única forma, o único rito aprovado na Igreja é aquele que surge do Vaticano II, que foi o grande concílio da nossa Igreja, e que é o rito latino-romano. Latino-romano, tá? Então, eu quero deixar bem claro que é o rito que nós temos. As missas devem ser todas no rito latino-romano, não no tridentino. Aliás, porque o tridentino implica que as pessoas conheçam bem latim, que é uma outra língua diferente, não é? Da nossa. E o rito latino-romano está em português, está na nossa língua. Não precisamos recorrer a outras línguas para fazer um rito latino-romano. Está na nossa língua, está em português. Portanto, é o rito aprovado pela Igreja. O Papa, como digo, insisto uma vez mais, ele disse o único rito válido dentro da Igreja Católica é o rito latino-romano, que esse rito é o conjunto de normas e de leituras e de tudo aquilo que nós fazemos na missa. A nossa missa é de rito latino-romano, tá? Mas, como digo, existem ainda alguns grupos que estão querendo implantar, até por conta própria, porque não tem autorização do Papa. E nós devemos obediência ao Papa, tá? Não esqueçam isso. Nós devemos obediência ao Papa. Se quisermos continuar na Igreja Católica, devemos obediência ao Papa. Então, o Papa já falou claramente. Como digo, embora ele desse a oportunidade também para os bispos poderem implantar o rito na sua diocese, mas o decreto do Papa é bem claro. A missa no rito válido é a missa no rito latino-romano, que é o rito que nós celebramos todos os domingos. Tá? Então eu queria deixar isso bem claro porque pode ser que alguém entenda que, embora o Papa tenha falado, a gente, mas o Papa falou, mas sabe como que é? Não sabe como que é, não. O Papa falou, está falado. E nós temos que cumprir, tá? E nós temos que cumprir. O Papa falou, nós temos que cumprir. Senão, isto vira o quê? Se cada um vai se deixar levar pelas suas ideias, isto vira o quê? Então, eu queria lembrar isso, tá? Lembrar isso, meus irmãos, não esqueçam. O rito válido é o rito latino-romano. O rito com o qual nós celebramos todos os domingos. Esse é o rito válido. O rito tridentino não é válido. Tá? Só se o bispo autorizar. Mas o bispo, já digo para vocês, este bispo só vai autorizar em casos extraordinários e se tiver motivos graves. Fora disso, não terá autorização.
Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos por aqui esta nossa reflexão. Eu espero que a gente, iluminados pela Palavra de Deus, melhoremos cada vez mais na nossa vida e sejamos capazes de seguir Jesus. Não procurando quem é o primeiro, quem é o mais importante. Tá? Não procurando criar divisões na comunidade, como aparece na comunidade de Tiago, mas procurando sempre sermos pequenos e deixar que os outros sobressaiam para sermos grandes. Porque aquele que se faz pequeno, aquele é grande. Um bom dia para todos e que Deus realmente vos acompanhe.